Começa agora para todo o Brasil, IFA, por uma cultura de paz, com Ifá Daió, Adeto Yangã e Lébuiba. Bom, a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil, aqui presentes, obrigado pela paciência. Esse é mais um programa IFA por uma cultura de paz. Estou aqui com Marcelo Manzatti, cientista social graduado pela USP, mestre em antropologia pela PUC, coordenador-geral das culturas populares e tradicionais da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Hoje ele tem um site, o pessoal quiser aí participar e conhecer, famaliar.com.br, correto? Oi, sim, boa noite. Sim. Estou aqui com o Marcelo Manzatti, porque hoje o programa eu achei assim, bem interessante e eu pude convidá-lo e ele aceitou meu convite. É sobre o projeto de lei 1176/2011, que institui o Programa de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres das Culturas Populares, que está junto com a Lei Griot. Muito obrigado, Marcelo Manzatti, pela participação e obrigado pela paciência dos ouvintes. Primeiramente, queria que você pudesse nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu conhecimento, né, sobre a área de culturas populares. Ok, bom, eu comecei, como todo mundo aqui no Brasil, ou quase todo mundo, a gente começa em família, né? A gente começa na nossa casa, na nossa comunidade, né? Todo mundo que tem uma condição social de classe baixa, ou classe pobre, ou classe média baixa, de alguma forma está em contato profundo com todas as nossas matrizes populares e tradicionais, né? Nas suas cidades, seus bairros, e acaba tendo essa oportunidade. Eu, no caso, sou do interior do estado de São Paulo, descendente de famílias do que a gente podia chamar de caipiras, né, da cultura tradicional caipira. Então, desde pequeno eu convivi com grupos de folia de reis, com técnicas agrícolas tradicionais, com alimentos feitos em ocasiões especiais e também preparados para o cotidiano, enfim, uma série de saberes e fazeres que são milenares, assim, que são, né, seculares aqui na história da cultura brasileira. Então, a gente começa daí, depois a gente tive a oportunidade de trabalhar isso na escola, na universidade, sobretudo, na Universidade de São Paulo, onde desde a iniciação científica, na época da graduação, eu escolhi para pesquisar e para estudar temas relacionados à cultura popular tradicional, sobretudo da música. Comecei pela música e a partir daí fui entrando, fui militando em diversos movimentos de cultura popular, sobretudo no terceiro setor, e depois também tive algumas passagens por gestão pública, né? Trabalhando com política pública para a cultura, a gente acaba ocupando às vezes algumas funções e tendo a oportunidade de procurar fazer alguma coisa para melhorar o contexto, né, de produção desses saberes, de reprodução desses saberes. A cultura aqui no estado de São Paulo é assim, o governo do estado, ele investe muito ou não? Como é que é esses projetos que você já entrou, que eu vi aqui no seu currículo? Como são esses projetos? O governo do estado, principalmente aqui em São Paulo, ele investe ou deixa meio de lado? O São Paulo, a despeito da potência econômica, né, que ele tem, ele reproduz um pouco na política cultural, em grande medida, o padrão que existe no Brasil, né? Pode-se até falar, ter um discurso, né, do Estado de valorização das culturas tradicionais, da diversidade cultural, mas a prática, né, a realidade demonstra que há uma concentração de esforço, uma concentração de poderes em algumas expressões artísticas que são mais consagradas, né? Que são as expressões artísticas das elites, né? Então,
eu diria que mesmo havendo uma ou outra iniciativa, um ou outro edital, alguma ação que possa ser destacada, olha, o Estado está fazendo isso, eu diria que no conjunto a cultura popular e tradicional ela é ainda bastante relegada ao segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? Talvez a iniciativa mais conhecida aí do estado seja um evento que é o Revelando São Paulo, né? É um evento que já tem alguns anos, que tem uma dimensão bastante grande, que tem edições não só na capital, mas em alguns lugares do interior. Acho que aí na sua cidade, em São José, tem uma edição da região do Vale do Paraíba, né? E assim em outras regiões também. Então tem um evento que ajuda a divulgar, ajuda a refletir, ajuda a conhecer um pouco mais, mas é um evento, né? Ele não é uma política pública estruturante, Sim. né? Do ponto de vista do fomento, de uns anos para cá também, um pouco mais tarde, surgiu através do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, alguns editais para culturas populares tradicionais, né? Na primeira vez que foi lançado, existiam três linhas, era cultura popular, cultura indígena e cultura quilombola, Sim. né? Esse de cultura quilombola teve baixíssima procura, né? Baixíssima demanda, logo depois ele desapareceu ou foi fundido com os outros editais, né? Aí mais para frente apareceu o edital de cultura afro-brasileira, o edital de cultura hip hop e outras, circo, outras áreas que estão nesse campo que é bastante amplo da cultura popular tradicional, né? Uhum. Mas é um edital também, você pode ver até pelos valores, que são editais que têm pouco dinheiro comparado aos outros editais de audiovisual, de teatro, É. enfim, das artes mais consagradas, né? E eu tô vendo aqui no seu Facebook, você fez uma assembleia ordinária do Fórum para as Culturas Populares Tradicionais. O que que foi isso aqui, Sim, exatamente? foi agora no sábado. Uhum. Não fui eu que fiz, né? Eu sou associado dessa entidade, é uma entidade, uma ONG, foi criada a partir de 2002, primeiramente de uma forma, a gente não tinha CNPJ, não tinha um estatuto, né? Um abrigo legal, a gente era um movimento cultural que reunia vários grupos e entidades, sobretudo da capital, São Paulo, e depois foi se expandindo para o interior e para outras regiões do país. Em 2006 a gente constituiu uma entidade propriamente dita, chamada Fórum Permanente de Cultura Popular, e depois mudou o nome para Fórum para as Culturas Populares e Tradicionais. Muito legal. Então é uma ONG, é uma associação que periodicamente realiza suas assembleias, suas reuniões, né, de diretoria, das instâncias, conselho fiscal, todas as instâncias. E nesse sábado, o último foi a assembleia ordinária para a apresentação do plano de trabalho da nova diretoria. Eu fui presidente até dezembro, né, então passei a gestão para os companheiros, né, que assumiram agora, e eles fizeram a primeira assembleia. E É importante convidaram. fazer um rodízio, né? É importante. É importante, eu acho que essa entidade, aliás, ela vai para 12, 13 anos, justamente porque a gente tem quadros, né, de pessoas que vão se sucedendo e que vão dando continuidade ao trabalho e vão mantendo a filosofia inicial, né, das ações que a gente foi desenvolvendo e que tiveram bom êxito. Então, fiquei muito feliz por isso, por ter saído e visto que muita coisa até que eu não conseguia fazer, que eu não estava conseguindo estimular, né, os associados, eles conseguiram, tiveram Todo mundo boa se presença. junta para fazer, né? Mesma coisa. Sim, maravilhoso. Aí foi o dia todo. De manhã tivemos uma mesa de abertura com representantes do governo, do Ministério da Cultura, do Congresso Nacional e diversas entidades parceiras, e depois trabalhamos até a hora do almoço, o plano de trabalho, e teve um almoço com confraternização, e a tarde foi dedicada às tradições, né? Quem quisesse tocar. A gente teve o jongo, que é uma dança afro antiga aqui do Brasil, o jongo do Embu das Artes, que é uma Certo. comunidade que é relacionada com o Vale do Paraíba, a cidade de Piquete. Uhum. O grupo original é em Piquete, e depois tem um núcleo da família de lá que mudou para o Embu, e hoje eles têm um grupo de jongo lá no Embu também. Então a gente teve jongo, teve viola, caipira, com um grupo de catira e várias outras brincadeiras. Foi muito legal. Entendi, muito bom. Ah, vamos começar uma parte do tema, né?
que é sobre a Lei 1176/2011, para explicar para o pessoal o, o que é essa lei e se provavelmente vai ser expandida, vai ser aceita no caso ou não, para o pessoal poder ficar ciente. Ok, essa lei ela é um projeto que foi apresentado em 2011 pelo deputado Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro. O deputado Edson Santos, também conhecido aí da cultura afro, por ter sido presidente da CEPIR, né, ministro, né, da Igualdade Racial Sim, no governo Lula durante um tempo, e também ligado às comunidades do samba lá do Rio de Janeiro, da família dele, acho que é da Portela, enfim. Um deputado que captou um movimento que a gente estava fazendo na sociedade civil desde 2004, inclusive a partir desse fórum aí que a gente falou agora há pouco, o Fórum de Cultura Popular tinha proposto que o estado de São Paulo tivesse uma lei, né, dos mestres, a exemplo de outros estados que estavam aprovando leis parecidas, no caso do Ceará, Pernambuco, Alagoas. sim, A gente propôs que São Paulo também tivesse uma lei, a gente fez um estudo, conseguiu formular um texto base, apresentamos para o Conselho de Cultura do Estado na época, e ele foi aprovado, e depois houve uma discussão sobre a questão do pagamento do apoio financeiro, né, que se daria a essas lideranças sim, tradicionais, e aí a lei não caminhou. Então, em São Paulo, a gente não conseguiu aprovar essa lei, mas toda a discussão, a mobilização que a gente fez serviu para estimular outros companheiros de outras regiões do Brasil, como o estado do Pará, que acabou adotando esse projeto como lei, lá e Espírito Santo, outros lugares. E aí agora o deputado Edson Santos recebeu esse projeto de lei e decidiu encaminhar e apresentou em 2011. E esse projeto está tramitando desde então lá na Câmara dos Deputados, né? Já passou pela primeira instância, que é a Comissão de Cultura, e agora ele está na segunda fase, né? Que seria a segunda comissão temática relativa ao projeto, que no caso caiu na Comissão de Finanças e Tributação, ou Tributação e Finanças. Ele passando por essa comissão, ele vai para uma terceira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Que aí já não muda mais o mérito da lei, ela só analisa se o projeto não fere a Constituição, que é a lei maior, né? Um projeto de lei complementar não pode ferir a lei maior, que é a Constituição. sim. Aí ele encerra a sua tramitação na Câmara dos Deputados e começa esse mesmo ciclo no Senado, né? Nas comissões do Senado. Como é um projeto em tramitação especial, ele não precisa ir a plenário para votação. Se ele passar nas comissões, ele já está aprovado e aí vai para a sanção da presidente, né? Então a gente espera que esse ano ele ande mais rápido. A gente teve aí 2011 para cá 4 anos, né, de luta para fazer ele sair das gavetas lá da Comissão de Cultura e o debate ser feito e a gente conseguir que ele avançasse. Basicamente, o projeto propõe, né, um apoio financeiro àquelas pessoas que são reconhecidas, né, pelas suas comunidades tradicionais como os grandes guardiões, os grandes sábios, os grandes protetores dos conhecimentos tradicionais, seja ele em que modalidade estiver, né? Seja uma tecnologia, por exemplo, de construção de barco, né, numa comunidade pesqueira, seja um modo tradicional de produzir um alimento, seja um artesanato, seja uma dança tradicional, seja uma música, seja um saber religioso, como é o caso seu, né, e de outras, né, vertentes das... Já tem aqui até pessoas que com certeza vão entrar nesse meio, né, e participar. Sim. Tem um saber enorme sobre cultura aborígene e iorubá aqui. Sim, culturas indígenas, culturas ciganas, várias, né, etnias formadoras da nacionalidade brasileira, enfim, todos os saberes tradicionais, seja em que linguagem artística ou não necessariamente artística, seja em que área de conhecimento ele estiver, ele pode ser abrigado por essa lei. E aí a ideia é você, protegendo essas pessoas com um apoio financeiro maior, dar condições para que elas possam, né, continuar praticando esses saberes, protegê-los, né,
das Uhum. mudanças que o mundo moderno, né, a todo momento provoca, né, e proteger um pouco melhor a qualidade de vida dessas pessoas que às vezes se encontram em situação, né, às vezes até de miséria mesmo, miséria Sim. material, né? São grandes sábios, são grandes filósofos, são grandes artistas, só que materialmente encontram-se às vezes em situação muito ruim, do ponto de vista material. Então, o apoio financeiro é para que isso melhore a condição de vida dessa pessoa e que ela também possa, e aí o objetivo da lei é que ela possa transmitir esses saberes adiante, que ela possa, na sua comunidade ou até em outros grupos, que ela possa dar palestras, fazer cursos, fazer Sim. trabalho de iniciação e de formação de novas gerações, né, de sábios desses diferentes E, conhecimentos. e como ficam os estudantes desses notórios saberes? Como é que fica o estudante nesse caso? Você diz o estudante da escola formal, assim, Isso. Não, assim, eu digo, tem um mestre, né? Mas eu sim, vi na lei lá que também tem os o estudantes aprendiz. que o seguem, no caso. Não entendi muito bem essa parte. Que também são É o, é o, remunerados, né? é o termo que está lá, é aprendiz. É porque a gente Aprendiz, sabe isso. que se o objetivo da lei justamente é fazer com que o conhecimento seja transmitido, então você tem que apoiar também aqueles que estão se dedicando a aprender, né, como é que se diz? Perpetuar aquele saber, né? Uhum. Então, tem a previsão de apoio financeiro tanto para os mestres quanto para os aprendizes, né? Os mestres num valor maior e mais do que o valor, né? É. Uma equiparação, né, do saber do mestre tradicional com o saber acadêmico Eu da, poderia da dar aula em universidade. faculdade, por exemplo? A bolsa do mestre seria equivalente à bolsa de doutorado de uma universidade, né? Uhum. E a bolsa dos aprendizes aí ou no nível de um aprendiz mais experimentado, uma bolsa de mestrado, ou um aprendiz mais iniciante, a bolsa de iniciação científica. A ideia é você equiparar também simbolicamente esses dois saberes, né? Porque a gente sabe que são saberes diferentes que foram historicamente colocados como desiguais, né? O saber acadêmico mais aceito e mais consagrado, ele mais validado, né, pelo poder e o saber tradicional colocado no segundo plano, até muitas vezes pejorativamente tratado como folclore de um modo negativo, né? Então a ideia também dessa lei é promover essa equiparação, esse reconhecimento desses saberes tradicionais. E aí então basicamente tem que ver aí depois na regulamentação, que é uma fase seguinte, né? Quem é exatamente que pode receber esse benefício, quem pode ser considerado mestre, né, de verdade, porque tem muita gente até que se considera, mas não é, e tem Aham. muita gente que é super humilde que diz, não, meu mestre é Deus, ou meu mestre é a pessoa que me ensinou e tal, nunca se coloca, né, numa posição de grandes. E para explicar para as pessoas que estão escutando, quem vai, quais serão as bancas que vão julgar isso, que vão escolher? Quem são as pessoas? No texto original da lei estava colocado assim que qualquer autoridade, por exemplo, um professor universitário ou um vereador de uma cidade que conhecesse, por exemplo, uma pessoa, poderia indicar essa pessoa, um prefeito, um secretário de cultura, enfim, pessoas que estão nesses campos de autoridade, né? Política e gestão pública. E a gente brigou contra isso porque isso poderia produzir, né, uma tutela ou uma série de outros problemas, né? E a gente sabe que esses conhecimentos, quem sabe mesmo, quem é mestre, né, são as comunidades desses mestres, né? Pode Uhum. ser uma comunidade geográfica, né? No caso, o tal mestre atua em tal região aí do Vale do Paraíba, por exemplo. As pessoas sabem quem são os grandes mestres, por exemplo, da dança do Moçambique, né? Quem são o mestre Paizinho, do Taubaté, por exemplo, o Estaria, o mestre Zé Jerome, de Cunha, e tem vários mestres que são bons dançadores de Moçambique, entendeu? Então, não são todos, alguns são Sim. excelentes, né? Então, a ideia é você pegar esses grandes mestres e apoiar, e a comunidade dele é que vai dizer, né? De repente é uma comunidade temática, né? Como a capoeira, né? Quem são os grandes mestres de capoeira? A capoeira ela tem uma presença geográfica em quase todo o país. Até fora do Brasil já tem mestre
dando aula. Então, os capoeiristas é que vão saber dizer exatamente quem são aquelas pessoas mais relevantes na sua área de conhecimento que merecem receber esse apoio, né, essa bolsa e essa função também, porque ela Sim. tem o benefício e tem o ônus também de trabalhar um pouco mais sistematicamente para transmitir, né, o conhecimento adiante. É. E, por exemplo, aqui, se eu fosse escolhido, né, essas outras pessoas, aqui tem uma lei que a gente já discutiu aqui em São José dos Campos, na Secretaria de Igualdade Racial, que é a Lei 11.645-08, que fala do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil. Eu faço, Sim, como o pessoal já sabe, você já sabe, eu faço parte de uma cultura aborígene lá do sudoeste da Nigéria, que sim, fala de Fá, de Orixá lá da Nigéria. E, por exemplo, eu virando um mestre, eu poderia já virar professor e entrar e dar aula nessas escolas públicas, por exemplo? É um exemplo, sim. sim. Isso também foi objeto de grande discussão, né? Porque, por exemplo, o movimento, né, que também apresentou um outro projeto de lei que tramitou junto, que está tramitando junto, né, que é o pessoal da Ação Griot, né? Eles têm um foco muito grande no ambiente escolar formal, né? Então, todo o trabalho da Ação Griot e dos aprendizes, inclusive, é preparar um ambiente escolar para receber esses mestres do saber para que eles possam também lá ensinar, né? Agora tem muitos outros lugares, né, que esse saber pode ser trabalhado na própria comunidade do mestre, né, na sua comunidade aí de Fá ou nos Sim, no lugares de templo, né? religião É. de matriz africana, você tem ali um ambiente, né, você não precisa necessariamente dar essa aula na escola Sim. ou na universidade, né, e Uhum. tem também um sem número, né, de espaços de cultura, de ONGs e de Fundação Cultural tem em São José dos Campos aqui, Cassiano Ricardo. exatamente. Aí são instituições públicas, mas tem instituições privadas também que Uhum. sempre trabalham, né, esses conteúdos. Então, assim, o importante é que o mestre vai ter condição na sua pedagogia própria, né? Que também cada mestre tem um jeito próprio de passar, né? Não é como na escola formal em que você tem teorias pedagógicas, né? Que orientam todo o trabalho de ensino, né? Às vezes o mestre ele tem um método próprio e a gente não pode dizer qual deles é o mais certo, né? Qual deles está mais adequado ali àquela situação. Então, o objetivo maior, no meu modo de ver, era a gente valorizar o mestre ensinando na sua própria comunidade. Ele dá aula numa escola, ou ele dá aula numa ONG, aí já seria um extra, né? Um plus, assim, que poderia acontecer. Seria bom que acontecesse em grande quantidade, né? Mas Sim. eu acho que o público primordial dele, onde ele vai encontrar de fato pessoas capazes de dar continuidade à tradição, é na própria comunidade onde ele vive, né? Seria o caso de estimular, em primeiro lugar, essas relações de aprendizado tradicional, né? E nessa parte, assim, quando vai escolhendo os mestres, o governo, assim, vai, não só financeiramente, mas vai ajudar os mestres a se encontrarem, pegar um caminho correto. Ah, você precisa ir em tal lugar lá que nós estamos precisando de você lá. Ou não vai ter Sim, isso? É uma pergunta totalmente errônea minha. sim. Nos lugares onde já existe esse sistema funcionando, é preciso dizer, né, que isso é uma ideia já relativamente antiga, que Uhum. está no bojo da construção da Convenção sobre o Patrimônio Imaterial, Sim, né, que é uma convenção que foi assinada em 2003 e o Brasil foi signatário dessa convenção, mas todo o processo de discussão dela já vem de muito longe. Inclusive a Lei Brasileira de Patrimônio Imaterial é de 2000, é anterior até a própria Convenção Internacional. Então o Brasil é adiantado nessa parte, né? Então lá nessa convenção existe uma recomendação no final dizendo que os países devem adotar, né, sistemas de proteção desses mestres, desses grandes sábios, né? E vários países adotaram como política nacional. A França, o Japão, a Nigéria, vários países adotaram essa política e desde então e estão aplicando. Eu não tenho um conhecimento assim da eficácia de como que tá esses programas hoje em cada um desses países. Era até uma coisa que a gente precisava fazer um debate aqui no Brasil antes de regulamentar a lei e trazer, né, essas experiências para cá.
o que aconteceu no Brasil foi que os estados, alguns estados, se adiantaram ao nível nacional e também aprovaram essas leis, né? Eu cito como bons exemplos de lei o estado do Ceará e de Pernambuco, né, onde a lei funciona muito bem. Ceará, por exemplo, já atingiu até o teto de 60 mestres que eles têm lá, que eles podem apoiar, né? No estado inteiro do Ceará, eles só podem apoiar até 60 mestres. Então, só entra agora um mestre novo quando um desses que foi contemplado falece, né? Entendi. Então, o mestre, além desse trabalho de ensinar, ele também é convidado frequentemente a participar dos eventos, a trocar entre eles, né? Lá no Ceará eles criaram um evento chamado Encontro dos Mestres do Mundo, que é muito interessante, tem uma metodologia muito interessante que acontece, já teve várias edições, então um troca com o outro, um conhece, né, mestres de lá e de fora e também circula pelo estado, levando o seu conhecimento através de palestras e de encontros, enfim. É uma atividade que tem acontecido naturalmente, né, quando uma pessoa dessa é contemplada com esse título e recebe esse apoio, né? E no caso também existiria também intercâmbios também, né? Também, justamente, é. No caso lá, eles fazem bastante intercâmbio dentro do estado. E a gente quer agora com a lei nacional que um mestre, por exemplo, do Ceará possa visitar o Rio Grande do Sul e um do Piauí possa ir, né, ao Amazonas e assim sucessivamente, né? Para também divulgar melhor essas tradições, né? Agora saindo um pouquinho, não saindo porque não tem como, mas por exemplo aqui, hoje saiu no jornal aqui da OAB, falando da Sociedade de Defesa dos Animais lá, no Rio de Janeiro, estão falando que sacrifício animal não vai poder ter mais, no Brasil inteiro. Estão Uhum. forçando isso, já não é a primeira nem a segunda vez, nem esse ano. No caso, nossa cultura, a minha cultura que eu sigo e os outros que estão escutando aqui, há, né, você sabe também, há sacrifícios animais. E no caso, assim, como é que um mestre como eu, por exemplo, ficaria. Como é que eu me defenderia, entendeu? É isso que. Se é uma coisa constitucional, todo mundo tá votando, tá escolhendo, como é que eu me defenderia? Como é que eu me justificaria no meio disso? A tradição jurídica brasileira, ela procura fazer o que eles chamam de harmonização dos direitos, né? Uhum, Então, por exemplo, se há um direito dos animais, ou de proteção dos animais, ou de uma lei contra maus tratos aos animais, uhum. essa lei tem que ser compatibilizada com a outra, né? Que diz também que há liberdade de expressão religiosa, né? Então, o que está havendo aí é um conflito de interpretações, de direitos, na verdade, né? Sim, Já teve outras iniciativas que eu tive notícia, acho que na cidade de Piracicaba, no interior de São Piracicaba. Paulo, Foi que, dois que anos atrás. tentaram votar uma lei lá. Eu nem sei se foi para frente, eu acredito que não, porque houve bastante reação e tal. Então, assim, eu acredito que nesse processo dessa lei dos mestres, se você reconhece um mestre, por exemplo, um babalorixá, um ialorixá, ou, né, qualquer pessoa que lida com essa tradição, e se dentro dessa tradição o sacrifício de animais faz parte dos rituais, entendeu? Você reconhecendo o mestre é uma forma de reconhecer que aquilo é legítimo, entendeu? É Uhum. uma tradição. E aí você vai ter apoio do Ministério da Cultura ou de outras entidades que vão poder, caso haja, né, algum conflito de interpretação, de interesse, que se possa lutar em parceria, né, com as comunidades tradicionais para defender o direito de se praticar, né, o sacrifício animal e tal, porque a gente sabe que isso tudo é feito de uma forma muito regrada, né, não é uma matança, não é Sim, sim. tem todo Não é o jeito que eles estão falando por aí, não. porque há esse outro conflito que está muito grave, né, no Brasil, de tensão, né, entre as religiões neopentecostais e as religiões afro. Então, Uhum. a gente sabe que por trás disso não está, muitas vezes, o interesse só na questão de proteção dos animais, está na questão de demonização, né, dos cultos afro. Isso. Então, realmente, isso é bastante complicado, mas a gente está atento, o movimento está atento e está resistindo, né? Apesar da muita violência que está acontecendo, né? É bastante. Eu agradecer aqui os ouvintes. Tem ouvinte também do Uruguai aqui, obrigado. México, muito obrigado pela audiência.
O pessoal que tiver a fazer pergunta aqui pode fazer no chat aqui da radiofabrasil.com.br. Fabamilá, Babai Fadjemi, Babá Creju. Tem luz aqui no seu nome direito. Muito obrigado aqui, o pessoal está participando. E agora lá no o parecer dessa lei, né, desse projeto de lei, desculpa, o pessoal tá investigando, tá lá em cima das pessoas que estão tramitando lá seria no Congresso Nacional ou na onde que está passando esse projeto de lei? Tá no Congresso. O Congresso é formado por duas câmaras, né? A Câmara e o Senado. Sim. Então tá na Câmara dos Deputados, né? Então tá lá. Agora a gente teve um atraso aí, porque teve a eleição, né? E mudou dos deputados, né? Teve a eleição para deputado e só semana passada é que houve a eleição para as comissões, né? Semana passada é que escolheram os novos presidentes e os novos membros das comissões. Então agora, tomando posse, é que os membros das comissões vão poder se debruçar sobre os projetos, né? E poder começar a trabalhar de novo. No caso, agora esse projeto está lá, ele precisa de um relator, né? Que se chama, né? Que é um deputado que vai ter o trabalho de recolher as sugestões dos outros deputados, de fazer o trabalho de leitura mais atenta, de proposição, né? De emendas e tal. Esse relator é que vai recolher abre-se um prazo, né, para que o relator apresente o seu parecer, e depois desse parecer abre-se outro prazo para os deputados apresentarem as emendas, e aí é que se vota o que vai mudar, o que vai manter, né. Então, tudo isso demora muito, às vezes tem leis que ficam 20, 30 anos, né, para sair, e às vezes tem lei que por falta de acordo também não anda dentro do Congresso. Então, hoje está nessa instância da Câmara dos Deputados, Comissão de Tributação e Finanças. Uhum. Aqui estou vendo aqui, por exemplo, seu currículo, você que é coordenador geral que foi coordenador geral da Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural. Sim. Como é que vocês mapeavam, né? Como é que vocês mapeiam essas culturas populares tradicionais? Como é que é feito isso? Sim. O povo procura vocês? Eles estão procurando muito, vocês têm que sair para a rua mesmo e fazer um incentivo mesmo? A gente, quando eu trabalhei, eu não sou mais coordenador, essa secretaria nem existe mais dentro do Ministério, ela foi fundida com outra secretaria, hoje ela se chama Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. No período em que eu trabalhei lá, foi de 2008 a 2010, depois de 2011 voltei mais um tempo, e a gente sentia grande dificuldade, né, dentro do Estado de encontrar informações e dados sobre essas comunidades, né, sobre essas pessoas, sobre essas tradições. O Ministério da Cultura nunca tinha trabalhado com esse universo, né? Então era praticamente inexistente, não tinha pessoas dentro do Ministério da Cultura que soubessem trabalhar, por exemplo, com cultura indígena, apesar de a gente ter 300 povos indígenas no Brasil, falantes de mais de 180 línguas. Nossa. Não tinha ninguém no Ministério da Cultura que soubesse mexer com isso. Então, num primeiro momento, a estratégia que a gente usava era de formar grupos de trabalho, né, que reuniam não só pesquisadores e conhecedores, né, dessas áreas, mas também as próprias lideranças comunitárias tradicionais, para que elas pudessem falar por elas mesmas, né, e nos dando os caminhos, né. Os editais que foram lançados, eles serviram, né, num primeiro momento, como um mapeamento, porque quando você lançava, por exemplo, um edital de cultura indígena, aí vinha 1.200 inscrições, né? 1.200 projetos. Aí você conseguia, com isso, ter 1.200 iniciativas, né, de diferentes lugares do Brasil sobre esse tema da cultura indígena, e a partir daí você começar a planejar melhor, né, as suas ações, ver onde precisa de mais investimento e tal, né? O IBGE não ajudava, né? Não ajuda, né? Não, havia uma discussão no Ministério do Desenvolvimento Social e no Ministério do Meio Ambiente, que tem lá um trabalho que é a Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, né, que é uma outra política, que tem a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. Lá também se tentou que o IBGE fizesse, né, um investimento no censo, né, para que durante o censo fossem coletados dados
sobre essa realidade, mas ficou ainda no meio do caminho e não avançou tanto. Em alguns pontos melhorou, mas no censo mesmo a gente não tem essas informações ainda. O Uhum. que melhorou bastante foi o que eles chamam do cadastro único, né? O CAD único, Sim. que é um banco de dados que é usado para identificar essas pessoas que são beneficiárias dos Bolsa Família e dos outros programas, né? Transferência de renda, programas sociais do governo, através desses cadastramentos de vários ministérios, vários programas, conseguiu chegar num banco de dados bem representativo das comunidades tradicionais, né? Tanto de quilombo quanto de comunidades indígenas, e tem também um trabalho grande com comunidades de terreiro, que também são consideradas povos e comunidades tradicionais, né? Os povos de matriz africana, os povos de terreiro. Sim. Ah, o Babaquereju está perguntando sobre essa proposta de lei da OAB. Vou pedir para ele que seja mais específico na pergunta. Participa aqui bastante. Deve ser Ah, essa mesma que você citou, né? Que eu também não sei o número. Não sei se já foi encaminhada ao Congresso, não sei em que pé que está, se é para o Congresso ou se é para o Rio de Janeiro, né? Que você falou que era no Rio de Janeiro. isso. De repente é uma lei estadual, né? Mas é É, fácil de encontrar Coloca a proibição de sacrifício de animais no Google, você vai encontrar bastante notícia sobre isso. o Google acha tudo. É, Esse seu site também é um projeto também, né? Famaliar. Começou quando? E quantos projetos você já conseguiu entrar? tá. Quanto sucesso que você já teve, com certeza já teve. O Familiar, na verdade, hoje é uma empresa, né? Uma Uhum. produtora cultural, uma empresa limitada, né? Empresa de sociedade limitada. Ela nasceu em 2004 desses inúmeros projetos nos quais eu militava e trabalhava. O negócio foi ficando sério, foi ficando grande, aí eu tive que me organizar e montei essa empresa e fui fazendo coisas, né? Diversos projetos de eventos culturais e também atividades de ensino e pesquisa, de assessoria, né? De uma natureza bem ampla, assim. E, e aí, uma das primeiras coisas que eu fazia, que foi muito, assim, teve muito impacto, foi divulgar um boletim de notícias, que a gente não tinha praticamente nenhum informativo, né? Que reunisse a grande quantidade de informações que a gente tem, que são produzidas, né, sobre esse universo no Brasil hoje, e não tinha, assim, um lugar que pudesse concentrar, né, essa informação. Eu comecei a fazer isso por e-mail, mandar, divulgando os meus eventos, eu divulgava os eventos dos amigos e tal. Isso foi crescendo, eu construí um mailing gigantesco, assim, e depois isso virou um site, né, que é esse site que você citou, familiar.com.br. Uhum. Mas ele está bem desatualizado, o site. Onde está bem atualizado mesmo é no Facebook. Tem uma página no Facebook chamada Familiar Produções Limitada. Lá sim é constante a atualização, notícias diversificadas, né, sobre isso. E a pessoa curtindo lá a página, ela passa a receber, né, as notificações das mensagens que vão sendo colocadas lá. E elas também podem mandar coisas para a gente publicar e tal. Então, o boletim continua nesse formato do Facebook. Estou buscando apoio para poder voltar a usar o site melhor, né? Porque o site ele demanda uma estrutura, né? Uma Sim, estrutura de analista, de estagiários, de pessoas. Eu sozinho não dou conta, né? não. Além dos trabalhos da empresa de produção que eu faço, eu não conseguia dar conta de informar as pessoas, né? Eu estou Infelizmente. aqui compartilhando aqui no perfil da rádio para o pessoal depois olhar aqui sobre esse seu grupo, Familiar Produções Limitada. É uma página, né? É uma Não. página, é isso? Estou colocando para o pessoal aqui poder ver. O fórum também que você citou tem um grupo, aí é um grupo mesmo, não é uma página, é um grupo. Uhum. Fórum para as Culturas Populares e Tradicionais. Também as pessoas podem procurar lá. E outro movimento grande, que é o movimento que está por trás dessa luta, dessa lei dos mestres, é a Rede de Culturas Populares e Tradicionais. Essa também tem um grupo que é aberto. Eu convido a todos aí para se cadastrar lá no grupo, participar do grupo. Está com mais de 21 mil pessoas no Facebook também.
e existe uma outra lista de e-mail que é o instrumento inicial dessa rede, que foi criada em 2006. Essa lista de e-mail tem mais de 3 mil, quase 4 mil endereços, né? Então, somando os 4 mil da lista mais os 21 mil a gente tem cerca de 25 mil pessoas permanentemente trocando informações e se conhecendo e trabalhando junto, né? Uhum. Para fortalecer esse universo aí que é bastante frágil ainda no Brasil, né? Estou colocando também aqui para o pessoal participar do Fórum de Debate sobre Cultura Indígena para a criação de políticas aí para aqui, mas o pessoal vai ver aqui. Sim. O É muito, IFA... a gente tá... Sim, continuar. Não, é só dizer, né, que hoje, com o advento das redes sociais, a gente tem, né, bastante oportunidade de se informar melhor e tal. O que a gente precisa agora é trabalhar a rede como uma tecnologia social, né? Mais do que um espaço de entretenimento O que está faltando, na minha opinião, a rede mesmo, objetivo. essa rede que eu citei, ela é uma rede de trabalho, é uma rede colaborativa, né? A gente tem um plano de trabalho, a gente se propõe a trabalhar diversas frentes. Essa frente, por exemplo, da Lei dos Mestres é uma pauta da rede, e a gente o tempo todo está mobilizando esse contingente grande aí de pessoas para contribuir com a melhoria do texto da lei e da mobilização para fazer com que os deputados votem, né? Enfim. Uhum. Então, esse é o nosso trabalho. O IFA é conhecido pela Unesco como Patrimônio Material da Herança Oral e Intangível da Humanidade. Como se é patrimônio material da herança oral e um mestre ali escolhido pelo governo, né, em geral, ele vai ter que fazer livros, alguma coisa, e tem algumas obrigações a seguir. Como vai ser feito isso? Sim. Esse título do IFA deve ter sido através Da Unesco. Foi na Unesco. A Unesco ela reconhece esses bens, né, esses saberes, mas é muito a partir de proposições de bens que já foram reconhecidos nos seus países de origem, né? Uhum. Então, acredito que lá na Nigéria deve ter tido também esse título. Sim. Como aqui no Brasil, né, a gente tem alguns bens que são patrimônio da humanidade. O frevo, o samba de roda da Bahia, e outras, né, expressões que foram reconhecidas lá, mas elas tiveram que primeiro ser registradas nos livros de patrimônio material do Brasil aqui, né? Então, não sei se teria uma obrigação do cara publicar livros, na verdade, a obrigação dele é ele continuar sendo ele mesmo. Entendi. Acho que o grande segredo, né? Porque o que a gente assiste é uma perda, né, de conteúdo, uma perda de condição de trabalho dos mestres, né, por uma série de motivos, né? Então, na verdade, o que a gente quer é que eles continuem se desenvolvendo e aí, se ele vai escolher transmitir esse saber através de um livro, de uma palestra, ou de uma atividade cotidiana, aí cada mestre que vai dizer, vai saber onde ele pode se expressar melhor, né? Claro também que a gente pode ajudar esses mestres, né, a sistematizar melhor o conhecimento deles e assessorar esses mestres para que eles tenham mais condição de projetar esses saberes para um público cada vez maior, né? Uhum. Através de televisão, através de todos os meios que a gente puder, né? Internet, enfim. Sim. Marcelo Manzatti, quero agradecer bastante a sua participação. Tem gente da Argentina aqui gostando bastante também. Vamos ver se os argentinos se empolgam também. Eu não sei se tem lá, né? Esse projeto de lei ou se já existe já na Argentina. Então, mas quero agradecer bastante a sua participação. Me ajudou bastante. Com certeza vai ajudar muitos outros. O pessoal depois vai ver no YouTube lá a gravação todinha. Eu gostaria que desse o último parecer pra gente. Se tiver mais site, telefone para contato, pode dar, fica tranquilo. Legal, eu que agradeço o convite de falar desse assunto. É um assunto que eu gosto muito e que eu acho muito importante, né? Um assunto assim estratégico para a cultura brasileira. Não é um investimento alto, né? Que se faz, que se fará na defesa e na proteção desses mestres, e o resultado vai ser gigantesco, assim, em termos de repercussão e
de futuro, né, para a nossa cultura, para a Sim. força, para a diversidade da nossa cultura. Então, eu convido todos, né, que estão ouvindo para se juntar a essa luta e multiplicar isso. De repente você está aí no seu município aí, levar essa ideia para que tenha uma lei de mestres aí no seu município, porque com certeza em cada município brasileiro a gente tem algumas dezenas, né, de mestres tradicionais que podem ser apoiados e que podem ir criando uma grande cadeia, uma grande rede, né, de pessoas que defendem a cultura tradicional. Nos países também não sei como que está, na Argentina, os países aqui da América do Sul, que eu lembro, um país que estava bem adiantado era a Venezuela, mas não sei, já faz alguns anos que eu não tenho notícia de lá, não sei se acabou acontecendo a aprovação dessa lei lá, né? Mas é uma iniciativa que pode ser replicada também nos diferentes países, porque como eu falei, todos os países que assinaram a Convenção da Unesco, né, do Patrimônio Imaterial, que são signatários, podem adotar essas medidas, né, e terão o apoio da Unesco para isso, para essa implementação lá. Eu peço desculpas pelo horário que eu mudei aí, eu estava numa situação lá também dessa, né, de lutar lá por uma comunidade que eu trabalho aqui. Eu moro em Brasília, trabalho em Taguatinga aqui, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, uma região administrativa, e a gente está lá no meio de um movimento de ocupação lá do bairro que a gente está, e eu estava lá ajudando o pessoal nas Sem tarefas lá, problemas. tá bom? Sem problemas. Então, muito obrigado, Marcelo Mosatti, muito obrigado por todos aqui pela audiência. Amanhã, programa Equilíbrio, às 21 horas. Eu com o Babaloi Fadjemi. E Papo de Alô, quinta-feira, normal, 21 horas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.